Olá, meu nome é Letícia Gonçalves Reis, minha orientadora na Ilê da Mé Teixeira, e vou apresentar sobre a relação entre contagem de lactobacilos em biofilmes ex vivo e a glicose salivar em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Segundo a literatura, diabéticos possuem maior experiência de cárie quando comparados a indivíduos sem diabetes, apesar de não se saber exatamente o motivo para isso. É proposto que a hiperglicemia sanguínea modifica o microbioma bucal através da acidificação salivar e do aumento da glicose na saliva. Porém, ainda não há consenso sobre a relação entre diabetes tipo 2 e o aumento de micro-organismos acidogênicos no microbioma salivar. Como a diabetes tipo 2 e a doença cárie têm o alto consumo de carboidratos como fator causal comum, espera-se que micro-organismos acidogênicos, como lactobacilos, sejam espécies predominantes no meio oral. Talvez esses micro-organismos sejam capazes de metabolizar o excesso de glicose advinda das glândulas salivares, mas essa hipótese ainda precisa ser testada. Portanto, esse estudo piloto objetivou avaliar se a glicose salivar elevada em diabéticos tipo 2 é capaz de selecionar espécies de lactobacilos em biofilmes formados ex vivo. Para isso, 6 voluntários foram selecionados a partir de diagnóstico de diabetes tipo 2 e controles sem diabetes através de autorrelato. Ao todo, totalizando 3 controles, que foram chamados de C1, C2 e C3, e 3 diabéticos, que foram chamados de DM1, DM2 e DM3. Foram registrados níveis de hemoglobina glicada, índice de dentes cariados, perdidos ou obturados, sexo e idade dos indivíduos. Amostras salivares foram coletadas no período da manhã, com a aferição de seu pH e glicose. A coleta da saliva foi feita através de expectoração durante 5 minutos após os voluntários mastigarem um filme de parafina. Alíquotas de saliva foram então inoculadas em placas Calgary com collagen coating e incubadas em anaerobiose por 24 e 72 horas. O biofilme formado nas placas foi coletado e cultivado após sofrer diluição seriada até fator 10-5 em meios de cultura agar-MRS e agar-BHI, em duplicatas sobre microaerofilia por 48 horas. Obteve-se o número de unidades formadoras de colônia através de contagem manual. Foram feitas análises qualitativas descritivas dos dados após cálculo da proporção dos lactobacilos putativos em relação à carga microbiana total. Quanto aos resultados, especificações dos pacientes e médias dos grupos estão expostas nas tabelas desse slide. Observou-se que a média dos níveis de hemoglobina glicada foi maior nos diabéticos do que nos controles, confirmando hiperenormoglicemia. Porém, o indivíduo C3 foi desconsiderado para esse cálculo por não possuir exames de sangue recentes. Quanto ao índice de dentes cariados, perdidos ou obturados, a média também foi maior nos diabéticos do que nos controles. Além disso, observou-se uma média maior de glicose salivar, tanto inicial quanto após 24 horas, para os diabéticos em comparação aos controles. Houve clara redução dos valores de glicose salivar após 24 horas de crescimento dos biofilmes para todos os grupos. Quanto ao pH inicial e após 24 horas dessa saliva, os grupos hiperglicêmicos apresentaram médias ligeiramente mais baixas que o grupo normoglicêmico. Nas tabelas desse slide são mostradas as médias por grupo, além de especificações sobre pH e glicose salivar por paciente, incluindo a taxa de possível consumo ou degradação da glicose após 24 horas. Por fim, observou-se que a média de proporção de espécies de lactobacilos na carga microbiana total dos biofilmes, formados a partir de saliva hiperglicêmica, foi maior do que a norma glicêmica. Nesse slide são expostas as tabelas com as médias por grupo e por meio, além das UFCs por ml por voluntário, meio, replicata e fator de diluição. Os valores de UFCs de C2 para meio MRS e de DM2 e C3 para meio BHI foram desconsiderados para cálculo devido à contaminação das placas ou formação de colônias conjuntas. Assim, foi concluído que os diabéticos tiveram um número muito maior de UFCs em meio MRS do que controles, corroborando com nossa revisão sistemática prévia, que encontrou aumento consistente de espécies de lactobacilos em saliva de diabéticos. Não necessariamente, os diabéticos que tiveram maiores índices de glicose salivar inicial tiveram maiores números de UFCs de lactobacilos. Também não necessariamente, os indivíduos que apresentaram maior taxa de consumo ou degradação de glicose salivar pelos micro-organismos após 24 horas tiveram os maiores números de UFCs. De forma geral, houve uma queda no pH salivar após 24 horas, com diabéticos com médias mais baixas que os controles e médias de glicose salivar mais altas. Dessa forma, é possível concluir, através desse estudo piloto, que é possível que haja seleção de lactobacilos em saliva hiperglicêmica de indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 quando comparados com controles normoglicêmicos. Apesar disso, estudos futuros devem ser realizados para possibilitar análises quantitativas e fortalecer ainda mais as evidências científicas já encontradas. Aqui seguem as referências. Obrigada pela atenção!